Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. E eu, Leandro, empreendedor. E o assunto de hoje é cooperação ou competição. Será que o seu colega está querendo te ajudar? E aí, entre competição e cooperação? Sabe que tenho duas histórias que eu me lembrei aqui. Uma mais antiga, mas aí podemos deixar para depois. E uma que aconteceu semana passada. Fiz uma brevíssima participação na escrita de um artigo que me convidaram por envolver divulgação científica. E aí o artigo era era um relato de uma experiência do PIBID. Então, a orientadora de duas bolsistas do PIBID, né, disse, olha, tem essa oportunidade aqui de escrever esse artigo e eu gostaria que vocês escrevessem. Então, essas duas bolsistas do PIBID resolveram escrever esse artigo, né, e a orientadora mais, assim, orientou, né, fez aquele fechamento, né. Como diz o nome, orientou. Exato, mas quem escreveu mesmo foram as alunas, então elas ficaram como primeiras autoras. E aí que veio a situação, eram duas alunas. A orientadora disse, olha, agora vocês vão ter que decidir quem é a primeira autora, né? E aí mandou isso por e-mail. E eu pensei, como é que elas vão decidir isso, né? E aí elas responderam para nós por e-mail. Fizemos um sorteio. Nós concluímos que as duas contribuíram igualmente para o artigo, as duas participaram da atividade na escola, tudo, né? Quem foi sorteada ficou em primeiro lugar, foi como primeira autora, né? E foi assim que elas resolveram decidir. Assim que elas tomaram essa decisão. Muito interessante, porque isso não é comum de acontecer, não é? Não. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é PIBID, o que é PIBID, Natália? Então, o PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ele busca incentivar os alunos das licenciaturas a atuar nas escolas antes dos estágios, né? Inclusive, o foco é nos alunos que têm menos do que 60% do curso de graduação finalizado. Mas essa história de quem vai ficar com o primeiro autor me fez lembrar até nossas histórias, né, Natália? Porque a gente também trabalhou por muito tempo juntas, fizemos pesquisa juntas, e acho que no nosso caso foi um bom exemplo de cooperação. Pelo menos até hoje somos amigas, não é? Sim. Então, muitas vezes a gente fazia trabalhos em conjunto e depois tinha que decidir quem que ia ficar como primeira autora do determinado artigo. Eu acho que, nesse caso, a gente conseguiu cooperar bastante, sempre conseguimos nos entender. Mas isso também porque a gente tinha uma amizade fora do laboratório. Eu acho que, às vezes, nesse ambiente de vida acadêmica, se a pessoa não tem uma amizade fora, faz o ambiente ser mais competitivo ainda. Que, em geral, eu acho que já é competitivo o ambiente da vida acadêmica. E o não ter relações interpessoais, que às vezes acontecem, faz ser mais competitivo ainda. Mas é bem isso. Eu ia dizer que o nosso exemplo, eu acho que é um exemplo que deu certo. Na minha visão e na tua, que bom, né? Não sei o que os outros acham, né? Se uma das duas tivesse dito, não, veja bem, não penso isso. Mas sim. Peraí que não é bem assim, né? Peraí que eu vou reivindicar o nome no artigo. Mas a gente sempre se entendeu nessa parte, né? A gente era Os Beatles faziam isso. Que eles revezavam os nomes das músicas. Eu acho que quem tinha escrito a música cada vez colocavam pra uma pessoa, não era? Era, mas parece que era só entre o John Lennon e o Paul McCartney. Então, independente de quem tinha escrito a música, uma das músicas era no nome do John Lennon, a música seguinte era Paul McCartney. John Lennon e Paul McCartney. John Lennon e Paul McCartney, independente de quem tinha escrito. Os Beatles acho que são um bom exemplo de cooperação mesmo, porque tem uma outra história que o Paul tentou ajudar o Michael Jackson a dizer como ele poderia ganhar dinheiro com a música, que era comprando royalties de outras músicas, sabe? Aí o Michael Jackson foi lá e comprou os royalties das músicas dos Beatles, que estavam tentando vender pra alguém, sabe?
Daí, tipo, o Paul foi lá e fez uma cooperação, mas já o Michael Jackson agiu diferente, né? Ele já foi aquele colega que não tava querendo te ajudar tanto assim. Foi na maldade, né? Foi na maldade. Foi na maldade. Ainda deu tapinha nas costas. Tá, mas aí, por exemplo, colega de trabalho. Não é muito chegado, digamos assim, no supervisor dele. E então ele trabalha, faz o dele, manda os relatórios, conversa com o supervisor de vez em quando, mas que tem um outro colega dele que trabalha na mesma área e que é, assim, muito chegado no supervisor. Mas o chegado é aquele estilo puxa-saco, assim, né? Então, e que daí eles trabalham na cooperação, porque eles trabalham na mesma área, assim, com interesses em comum. Obviamente não é o mesmo trabalho, né? Mas é um trabalho muito similar. Mas que daí, no final das contas, quem ganha sempre o crédito é esse que tem uma maior afinidade com o supervisor. Bem, no caso desse primeiro colega, diz que porque ele é puxa-saco. Então é uma cooperação / competição que ele sempre é passado para trás porque ele não tem esse tipo de relacionamento com o supervisor, né? O ponto que eu queria chegar é, será que isso é verdade? Se tu tem uma afinidade maior com o teu supervisor, com o teu chefe, mesmo que tu faça a mesma coisa que o teu colega, tu vai ter maiores créditos, os louros vão ser para ti, ou vão ser pro teu, ou vai ser dividido igualmente, sabe? Porque vocês, em teoria, né, cooperaram, não competiram, né? Eu penso que aqui tem 2 fatores, digamos. Um é que depende do orientador, porque tem orientadores que conseguem diferenciar um pouco mais, assim, de afastar um pouco mais a interação que ele tem com a pessoa, né? E o trabalho em si, e consegue ser mais perspicaz em ver o que cada um faz. Acho que isso é um ponto, mas eu acho que um pouquinho sempre vai ter de diferenciação, porque o orientador é humano, né? Então, querendo ou não, todos os humanos têm sempre uma preferência, eles não gostam das pessoas igualmente. Então, de alguma maneira ou de outra, vai pesar mais para algum dos lados. Deixa de ser cooperação para ser competição, né? Porque daí começa... porque daí é diferente do caso de vocês, né? Que vocês são amigas. Nesse caso que eu tô falando, as pessoas, elas convivem, tal, enfim, são colegas de trabalho. Mas não são amigos. Aí deixa de ser cooperação para ser competição. E daí começa a criar, assim, um certo nível de inimizade, né? Um atrito, um ranço, um negócio desse tipo. Eu acho que passa a ser competição quando, nessa história específica do Leandro, né? Os alunos se dão conta disso. De que existe um tratamento diferenciado, aí passa a ser competição. E às vezes isso não é legal, né? Porque competição nem sempre é uma coisa ruim, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, claro. Mas no caso da pesquisa, sei lá, pode te levar a uma pressão psicológica, ainda mais que o pesquisador é ele que faz os seus próprios horários, né? Então... Mas olha, eu já trabalhei durante a minha vida acadêmica em diferentes laboratórios, diferentes grupos de pesquisa, e tive também contatos, pequenas experiências em outros grupos de pesquisa. Então, já tive grupos de pesquisa que eram muito competitivos, extremamente competitivos, e já tive também o prazer de trabalhar em grupos que eram muito colaborativos, sabe? E que as pessoas faziam de tudo para ajudar. Então, eu, particularmente, me sinto mais confortável num grupo que não seja tão competitivo, que seja mais colaborativo. Mas cada um também tem seu perfil e seu jeito que melhor se adapta. Tem gente que vai gostar de trabalhar num ambiente competitivo e tem gente que não. Inclusive, tem uma pesquisa de um neurocientista que fez testes avaliando o quanto que um ambiente cooperativo influenciava na produtividade, né? Como ele era neurocientista, ele fez imagens lá de ressonância magnética e também fez análise de sangue e observou que ambientes mais cooperativos fazia aumentar a concentração de ocitocina nas pessoas, que é o hormônio do amor. E esse aumento da concentração gerava também uma maior eficiência e o crescimento da produtividade também gerava mais criatividade nas pessoas. Isso, eu acho que eles empregam bastante em empresas, né? Pelo menos esse novo conceito, um conceito novo de empresa, né, que é uma coisa mais colaborativa do que competitiva, né. É que assim, também tem que saber dosar, né, acho que se um chefe ele é bom o suficiente para ter o grupo dele no controle
e estimular, assim, de certa forma, a competição num nível saudável até vai pra frente, né? Porque é competição, mas assim, no final é tudo cooperação, porque numa empresa, quem ganha o lucro é a empresa e os funcionários, assim, saem beneficiados com isso, né? Obviamente tem gente que vai ganhar mais do que outras pessoas, né? Mas eu acho que, no geral, quem pelo menos a experiência minha e assim, das pessoas que convivem comigo, assim, que trabalham em empresas e tal, o chefe, ele era um cara que ele era um funcionário normal, sei lá, um cara que trabalhava ali no setor administrativo ou em qualquer outro setor, enfim, e que ele foi promovido a chefe. E ele não teve nenhum preparo para ser promovido a chefe. E às vezes não, eu acho que, na minha opinião, isso faz muita diferença, porque tu tem que saber estimular teus funcionários de uma forma que não crie uma inimizade dentro do grupo, porque isso é prejudicial, né? E eu acho que daí, às vezes, por exemplo, num laboratório de pesquisa, né, do setor universitário, assim, eu acho que a gente não tem essa formação, porque a gente é pesquisador, a gente vai lá, pesquisa e tal, até a gente já falou isso antes de soft skills, e daí a gente vira professor, vira supervisor de alguém, orientador, e a gente, beleza, a gente sabe como fazer pesquisa, a gente sabe o que tem que ser feito do início até o fim, mas a gente não sabe, muitas vezes, lidar com essa parte humana de tu dosar um pouco de competição e um pouco de cooperação, né? E se tu não souber, tu que é o exemplo, tu é o líder, os funcionários, os supervisionados, orientados ali, enfim, eles não sabem fazer também, porque não tem um exemplo, né? Como se diz, o exemplo vem de casa, né? Se tu não sabe fazer, os outros também não sabem fazer, daí começa a ficar um ambiente meio tóxico, meio ruim, porque, assim, fica pesado o clima e a competição é uma coisa ruim daí. Se torna uma coisa ruim e tu acaba não produzindo nada porque tu tá mais preocupado em passar a perna no cara que tá lá, que tu não gosta, algo desse tipo, sabe? Então, e daí tu perde tempo, tu perde saúde mental, enfim, isso afeta muito na tua vida. Essas questões de competição e cooperação são totalmente não, mas são bastante dependentes das pessoas que compõem o grupo. Sim, acho que vale para a pessoa pensar se considera uma pessoa competitiva ou cooperativa e às vezes está reclamando que, sei lá, o grupo é competitivo demais, mas a pessoa está se portando de uma forma cooperativa ou também está sendo competitiva e está esperando que as outras pessoas sejam cooperativas com ela. É bem isso. E também eu vejo, agora falando em grupo e a pessoa sozinha, eu vejo que, não sei, tu fazer a tua pesquisa totalmente sozinho é um negócio tão assim, chega a ser um pouco triste, né? Chega a ser um pouco legal quando tu consegue dividir a tua pesquisa com alguém, né? E comentar, e discutir, e dizer, eu não posso botar aquele experimento hoje, coloca tu, ou não, hoje eu vou lá fazer, sabe? E aí, se tu preza, se tu acha que a competição é um caminho melhor, enfim, tu não vai fazer isso, né? Tu vai ter os teus resultados, tu vai ter o teu experimento e tu vai ficar com eles pra ti. Muitas vezes as pessoas, nós sabemos disso, né? As pessoas têm medo até de dizer como elas fazem determinado experimento. Eu faço assim. Dá um miguezão. Às vezes nas reuniões de grupo tem medo de mostrar os resultados, mas eu acho que até às vezes a competição entre grupos de pesquisa, digamos que é mais justificada, sabe? Mas dentro do próprio grupo de pesquisa, tu não ter a confiança de mostrar os teus resultados para alguém discutir contigo e dizer o que tá certo, o que tá errado, eu acho que isso prejudica bastante todo o grupo. Concordo. Nós chegamos então num ponto, nesse ponto bastante interessante, que a competição intragrupo não é tão legal, mas a extragrupo é uma possibilidade interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, com a experiência de vocês, das pessoas que vocês já conviveram, enfim, eu também, né, mas que eram muito competitivas ou competitivas médio ou mais colaborativas, enfim. Quem é que se deu melhor depois de um certo período? Os totalmente competitivos, os que eram um pouco de competição, um pouco de cooperação, ou os mais cooperativos? Eu acho que isso nunca fez diferença. Eu acho que não fez diferença, assim, pensando em algumas pessoas, assim, aleatórias, as oportunidades chegaram para todo mundo, independente de ser competitivo ou não, né? Ou colaborativo.
E... Acho que só algumas pessoas criaram mais inimizades, outras menos, mas estão no mesmo lugar hoje, sabe? Mas pro objetivo de cada uma delas, por exemplo, a que era muito competitiva tinha um objetivo A. A que era mais ou menos competitiva tinha um objetivo B. E a que era mais colaborativa, um objetivo C. Daí cada um chegou no seu objetivo. Para eles, não fez a menor diferença. E para nós também não, né? É que às vezes eu penso que a colaboração tem um pouco a ver com humildade também. Porque quando tu quer colaborar com alguém, tu tá disposto a mostrar teus resultados, tá disposto a mostrar as coisas boas e ruins da pesquisa ali, da tua pesquisa que tu tá fazendo e da pesquisa que tu vai fazer com aquela pessoa e tal. E aí tu tá suscetível, né? É possível que tu receba críticas, etc., dessa pessoa, né, que tu tá compartilhando ali. E isso, às vezes, algumas pessoas não estão dispostas a ouvir. E aí ela prefere não compartilhar, né? Ela prefere não compartilhar as coisas do que ser humilde, né? E... Ser humilde e dizer não sei como fazer, me dá uma mão. Exatamente. Sim, nós sabemos que na área da pesquisa é bem difícil alguém dizer não sei. Essa parte não sei. Acho que também a competição na pesquisa está relacionada ao todo o processo que a gente tem, que a gente está constantemente sendo avaliados. Desde a graduação, para a gente entrar na graduação, a gente tem que fazer uma prova, depois no mestrado uma prova, para defender o mestrado a gente tem que fazer uma defesa e tem que se responder 1000 perguntas sobre aquele tema, no doutorado a mesma coisa. Para tentar ser professor tem que fazer uma prova, tem que mostrar várias habilidades nessa prova, que mostra não só que tu sabe o conteúdo, tem que fazer uma prova teórica, uma prova didática, uma prova de um projeto e o currículo, ou seja, tem que mostrar 4 habilidades. O tempo inteiro tu tá sendo colocado à prova. E o estar sendo julgado o tempo inteiro por uma comissão faz já a tua vida ser uma competição, porque tu tá sempre concorrendo com outras pessoas nessas provas. E depois, quando tu vai escrever um artigo também, tu manda teu artigo para pessoas revisarem e falarem coisas sobre o artigo. Quando tu vai escrever um projeto, a mesma coisa. Tu tá competindo com outras pessoas. Então, é uma constante competição. A gente não consegue fugir disso, por mais que a gente tente ser colaborativo, às vezes o sistema nos impõe um pouco a competição, né? É um processo de seleção, né? Uma seleção natural da pesquisa. Você tem que ter uma provinha para ver quem os mais aptos que estão a passar, né? E eu acho que também essa relação de competição, colaboração, às vezes é dependente de outras situações da vida aí, né, do pesquisador, enfim. Às vezes existe mais colaboração, às vezes existe mais competição, né? Eu encontrei algumas histórias de cooperação e competição num livrinho aqui chamado A Colher que Desaparece, né? Tem várias histórias desse tipo aqui, mas encontrei uma aqui em especial para esse episódio do podcast, que é sobre a Lizzie Meitner e o Otto Hahn. Então eles trabalharam juntos, né, em diferentes momentos, inclusive assim, trabalharam juntos na riqueza e na pobreza, porque no começo eles trabalharam em uma carpintaria adaptada, e depois que eles tinham um laboratório e tal. Então eles trabalhavam principalmente com elementos químicos, aqueles em torno do urânio ali, né. E foi ali nesse período entre as guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, no começo, ela trabalhava mais no laboratório, né? E ele se dedicava mais a pesquisas relacionadas a armas químicas, já, né, relacionado à Primeira Guerra Mundial. E aí, eles fizeram um trabalho com o protactínio. E aí, quando eles foram publicar um artigo sobre isso, ficou aquela situação, porque a Lizzie trabalhou no laboratório com essa investigação, mas o Otto estava fazendo essas pesquisas relacionadas à guerra. Eles discutiram, enfim, ela disse não, mas eu vou colocar teu nome lá no artigo, né? A gente trabalha juntos já há mais tempo, em outras coisas, enfim, vou colocar teu nome. Tá, aí saiu o nome dele no artigo também e tal. E aí, bom, entre idas e vindas, né? Depois, já mais perto lá da Segunda Guerra, eles voltaram a trabalhar juntos. Aí a situação mudou, porque ela tinha família judia, né, e ele não.
Então, ela teve que começar a trabalhar mais, assim, na camufla, assim, né? Teve que começar inclusive, ela foi pra Suécia, não trabalhava mais na Alemanha, né? E ele continuou trabalhando na Alemanha. E aí, no caso, a situação inverteu. Ele fez muitos experimentos e se correspondia com ela para falar desses experimentos, né? E aí eles discutiam os resultados em cartas. Ele fez alguns experimentos que, na verdade, o Enrico Fermi e a Irene Curie também estavam fazendo com elementos transurânicos. Eles achavam que eles tinham conseguido elementos transurânicos, mas na verdade esse Otto Hahn viu que eles não conseguiram chegar nesses elementos, só que ele não soube interpretar os dados da investigação dele. E quem interpretou os dados foi a Lise. E aí ela viu que, na verdade, o que todos eles tinham feito, tanto o Fermi, quanto o próprio Otto, quanto a Irene, era a fissão nuclear. Então, ela viu isso só analisando os dados que eles tinham, né? E aí, ela que se deu conta disso. Quando eles foram publicar, ela era judia, de família judia, na verdade, né? Estava refugiada, enfim, né? E ele era um alemão, aqui até fala de cepa germânica. Daí, quando eles foram divulgar os resultados, o nome dela não foi no artigo. Só o nome dele e de um outro assistente que eles tinham. Isso foi durante a guerra. E aí, lá já em 40 e poucos, eles começaram a discutir que deveria ter um Nobel para essa questão da fissão nuclear. E aí ficou essa dúvida, a gente dá o Nobel para essa dupla, ou a gente dá só para ele, ou a gente dá só para ela, né? E tinha pessoas que defendiam todos os lados, né? Defendiam as três coisas. E no fim, só ele ganhou o Nobel por essas descobertas da fissão nuclear. Claro que depois, mais adiante, até o pessoal do Projeto Manhattan disse que ela, de fato, tinha dado uma grande contribuição para esse assunto, né, esse tema da fissão nuclear, mas que, no fim das contas, nos documentos, o nome dela não aparecia e o próprio Otto Hahn, quando ganhou o Nobel, não falou no nome dela. Em que ano foi esse Nobel? O Nobel foi 44. Foi mais ou menos assim, vamos cooperar na parte ruim e vamos competir na parte boa. É. Sim, mas aí, voltando à questão da humildade que a Natália disse, faltou aí da parte dele a humildade de dizer, o trabalho não foi só meu, ela teve grande participação, auxiliou. É que o pessoal acha que, pelo menos na minha cabeça, o pessoal confunde humildade com fraqueza. E daí, se eu for humilde, eu vou demonstrar fraqueza, mas eu não posso demonstrar fraqueza porque eu tô competindo com aquela pessoa ali. Então, e daí é um ciclo vicioso que não acaba mais, né? Então, se tem muito competitivo, só vai tender a tornar competitivo, né? Em relação à humildade e admitir o erro, acho que uma coisa que surge também é que muitas vezes quando tem, por exemplo, reunião de grupo, seminários e tudo mais, aí tem um colega teu que faz uma pergunta. E às vezes essa pergunta é um pouco maldosa. Nem sempre é capciosa, assim. Nem sempre ela é pra te ajudar, sabe? Às vezes pode ser pra te ajudar, mas já vi muitos casos que não são assim pra te ajudar. E aí me parece que é uma coisa que acontece bastante, é assim, o erro dos outros fazer com que tu te promova, sabe? Mostrar que o outro não sabe determinada coisa. Mas eu não acho que isso vai te promover, vai rebaixar o outro, não vai te promover. Mas muitas vezes as pessoas acabam tendo uma atitude, acho que pensando nisso, assim. Vai te promover a ser um idiota maior ainda, né? Isso é muito triste, né? Porque pra pessoa não faz nenhuma diferença, só que na verdade ele tá diminuindo o outro. É o mesmo tipo de comportamento de pessoa que é meio fofoqueira e tá sempre se metendo na vida dos outros, sabe? Porque, por exemplo, a tua vida, a tua felicidade, o teu desempenho, as tuas coisas dependem de ti. Mas a alegria, o desempenho, a felicidade, as conquistas dessa outra pessoa também dependem de ti. Porque ela só consegue se autoafirmar, só consegue, sei lá, se sentir melhor quando ela faz esse tipo de pergunta capciosa, assim, sabe? Que
às vezes nem tem muito a ver com o teu trabalho, é só porque tu não sabe responder, porque tu não tá pensando naquilo. Então, ela, pra se afirmar, ela depende de ti, sabe? Então é um pouco assim, sei lá, no meu ponto de vista, é um pouco de uma pessoa um pouco mais solitária, que, sabe, não tem muitas coisas na sua vida, e tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? E nesse caso, na profissional, assim, sabe? Ela depende de ti pra conseguir alguma coisa, sabe? Então, enfim. Pisar nos outros para crescer na vida. Que às vezes não consegue com o seu mérito próprio. Mas eu não penso que isso seja um bom caminho, não. Não. E eu acho que ainda a nossa cultura, assim, né? Vocês moraram fora, vocês podem dizer 1 milhão de vezes melhor do que eu. Mas a nossa cultura, assim, não é uma cultura, eu digo a cultura brasileira, não é uma coisa assim de competição de um que é o fígado do outro. É claro, todo mundo quer alcançar os seus objetivos, isso é óbvio, né? Mas nunca é passando por cima do outro, sabe? Acho que às vezes até a gente se rebaixa um pouco pra não passar por cima dos outros, não deixar a pessoa mal, porque isso vai deixar meio ranço assim na relação da pessoa. Então, às vezes a gente acaba não fazendo uma coisa que é pro nosso benefício, mas é pra não prejudicar outra pessoa, sabe? Então, daí é por aí que eu não entendo por que às vezes a pessoa ela faz esse tipo de pergunta ou faz esse tipo de afirmação, esse comentário assim que é azedo, sabe? Quando a pessoa se manifesta, tu sabe que vai vir uma coisa azeda da boca da pessoa. Nunca vai ser um elogio. O elogio, se vem, é depois de ter te dado 10 tapas na cara, assim, sabe? Então, lá no final ele vai te dar o elogio. Da minha experiência que eu tive fora do país e que eu tenho fora do país, no Brasil as pessoas são bem menos competitivas comparado com outras experiências que eu tive. Sim. Pra finalizar, se tivesse que finalizar de uma forma, eu diria o seguinte: eu não consegui nada, ou pelo menos a avaliação que eu fiz, né? Das coisas que eu consegui, eu só consegui cooperando. Competindo, assim, é aquilo lá. Tu ia ter que ser um pouco mais sozinho, um pouco mais solitário. E quando eu fui sozinho e solitário, eu não consegui muita coisa. Eu só consegui coisas quando eu cooperei com pessoas, enfim, e, né... A gente sempre fala muito de colaboração nessa parte dos laboratórios, de pesquisa acadêmica e tal. Então, só consegui coisas quando colaborei. Quando não colaborei, posso até ter conseguido, mas aquilo não me marcou de uma forma positiva, tanto que eu não tenho nem na minha memória. Então... Na minha opinião, se fosse para escolher entre um dos dois, eu optaria por cooperar. Assim, internamente, no mesmo grupo de pesquisa, com as pessoas ali que trabalham junto com a gente, encarar assim mais vamos dizer, como uma empresa. Se a empresa crescer, todo mundo cresce. Então, cooperando, a gente cresce todo mundo. Mas, né, meu ponto de vista. Sim, eu concordo. Sem mais. É isso que eu ia dizer. Isso vale muito olhando pra minha carreira, assim, com certeza é super válido isso que o Leandro disse. Todas as coisas mais relevantes que eu fiz, eu não fiz sozinha, né? É só a gente olhar lá, é só a gente olhar os nossos artigos, né? Tu olha o teu artigo, tem o nome de várias pessoas lá. Claro que a gente sabe que algumas pessoas contribuíram mais, outras contribuíram menos, mas no fim todo mundo contribuiu. Né? Poucas pessoas têm aqueles artigos que é só tu, né? Só vai o teu nome lá, né? Pouquíssimas pessoas têm. E então... Eu concordo plenamente com todas as conclusões de vocês e acho que para finalizar e para quem está nos ouvindo ficar pensando, se você é um colega com quem você mesmo gostaria de trabalhar, para cada um fazer uma autoavaliação. É o famoso não faça pros outros o que não querem que faça pra você, né? Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Divagação Científica. Fiquem ligados nos próximos. Semana que vem falaremos sobre o tempo que precisamos dedicar para nossas pesquisas. Sigam o Divagação Científica no YouTube, no Instagram, curtam e comentem. E todas as divagações são bem-vindas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E semana que vem estaremos de volta. Uhul!